Amém, povo de Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Tendo passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aqui, por enquanto. Irmão e irmã, vamos entender essa passagem com uma visão diferente da que nós estamos acostumados a ver. Entenda uma coisa: o que observa-se aqui era alguém querendo tornar-se independente. Esse homem aqui, que Jesus falou, ele narrou essa parábola, ele tinha 2 filhos. Evidentemente, filhos herdeiros, trabalhavam com ele no campo, cuidavam da fazenda, cuidavam daquilo que era do pai. Só que um deles cansou-se de onde estava, daquilo que estava fazendo, enfadou-se, e ele colocou no seu coração, na sua mente, que precisava mudar daquele lugar para outro, precisava mudar de áreas, precisava buscar outras atividades, fazer outras coisas. Isso demonstra que ele não estava satisfeito onde ele estava. Ora, irmão e irmã, até estar insatisfeito onde se está, eu entendo. Isso é, de certa forma, até compreensível. Irmão, irmã, se você deseja melhorar de vida, se você deseja buscar novos horizontes, onde você sabe que vai ampliar os teus caminhos, que vai te dar uma outra visão, que vai te dar um outro impulso, você vai sair do lugar comum e vai verdadeiramente crescer. Eu entendo que isso é positivo e até saudável, que cada ser humano pense dessa forma. Alguns pontos serão elencados aqui, para que nós entendamos a maneira errônea de agir desse jovem. Ele queria ser independente, queria a sua independência financeira, como muita gente quer, como muita gente almeja. Mas nós precisamos entender que para alcançar essa independência financeira, alguns pontos têm de ser colocados, coisas têm que ser ajustadas. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Primeiro ponto, ele fez algo. Uma atitude dele chama a atenção. Jesus narra aqui, e é interessante que nós analisemos. No versículo 12 diz que o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ponto. Olha para cá. A Bíblia diz que o pai repartiu-lhes os haveres. O que isso quer dizer? Repartiu para os filhos. Se ele deu a herança a um,
ele evidentemente ia entregar a herança ao outro. Mas no final desse capítulo, desse trecho aqui, dessa história, dessa parábola narrada por Jesus, no final dele, você vai perceber que o filho mais velho, ele continua com o pai. Ele não lança mão dos seus bens, dos seus pertences, dos seus haveres, e gasta como ele quis, como ele queria. Não gastou de qualquer jeito, de qualquer maneira. Entenda, ele simplesmente deixou o que era dele lá com o pai, deixou o que pertencia a ele nas mãos do pai, que tenha certeza, irmão, tenha certeza, irmã, estava muito bem guardado. Só que o filho mais moço, ele quis andar por outros caminhos, respirar novos ares, fazer aquilo que ninguém havia feito. Eu entendo que para se fazer algo desse tipo, primeira coisa, tem-se que ter uma natureza, um espírito empreendedor, e precisa se fazer de maneira bem pensada, de maneira bem planejada, o que não aconteceu aqui. O que houve foi que o filho simplesmente, olha o que aconteceu, o pai repartiu entre eles os seus bens, da parte dos bens que lhe cabem, e ele lhes repartiu os haveres. Irmão, haveres quer dizer bens, fortuna, aquilo que é de sua propriedade. Vamos dizer assim, quem trabalhou no ramo contábil sabe o que quer dizer deve e haver. Os compromissos que você tem e aquilo que é teu, aquilo que pertence a você. Então, o haver ou os haveres é isso: bens, fortunas, propriedades, tudo aquilo que ele tem. Aquilo que se transforma em dividendos, em dinheiro, são os haveres. E ele pegou o que era do filho. Vamos dizer que ele fez isso, repartiu 50% do pai, 50% seria do cônjuge. Então ele repartiu essa parte, vamos dizer assim, que seria da mãe, não narra a mãe aqui, e ele deve ter repartido essa outra parte, 50% da mãe, e que dividia-se em 25%, que repartia-se entre eles. Vamos dizer assim, entregou o que a ele pertencia. Irmão, o percentual que ele recebe de herança nada se comparava com o que ele tinha na casa do pai, com o que ele herdaria e com o que ele poderia fazer, continuando no lugar onde estava, sendo herdeiro do pai, movimentando tudo aquilo que o pai tinha, ele e o irmão. Ora, era tudo deles. Ele precisava entender que tudo era dele também, mas ele quis fazer a sua fortuna ou a sua vida longe do pai. Queria construir uma história para si longe da presença do pai, fazer a sua maneira. Irmão, irmã, primeira coisa, para fazer a sua maneira, é necessário primeiramente que você tenha uma direção, que você tenha uma ideia, que você tenha um projeto para poder colocar em prática, para você dar seguimento àquilo. Não, ele saiu sem plano algum, sem saber exatamente para onde ia, e sem saber o que é pior, sem saber o que fazer com o dinheiro que tinha. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa, isso é fato, isso é comprovado inclusive por alguns profissionais, tanto do ramo financeiro, como por psicólogos, que quando você adquire bens,
quando você adquire dividendos de maneira fácil, a probabilidade de você desfazer-se deles de maneira fácil é muito grande. Mas quando você trabalha para conquistar algo, tenha certeza, é muito mais difícil você desprender-se dele, no sentido de gastar de maneira aleatória, como aconteceu aqui. Olha o que esse jovem fez. Depois de estar de posse daquilo que era seu, ele juntou tudo que tinha, juntou tudo que pertencia a ele e partiu para uma terra distante. Se ele ia para uma terra distante, primeiro ele tinha que ter um plano. Se ele tinha um plano, ele tinha que ter estratégias para colocar esse plano em ação. Pelo menos uma ideia ele tinha que ter na mente. De maneira alguma ele fez isso. Ele partiu como estava, de qualquer jeito. Às vezes, irmão e irmã, a pessoa está empregada e ela tem um sentimento no coração: eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero fazer a minha fortuna, quero ter a minha renda, a minha própria renda, eu quero fazer isso. Mas sabe, irmão, irmã, só que, será que ela nasceu para isso? Tem esse dom? Ou ela tem a capacidade de desenvolver uma atividade fora daquilo que ela faz? Quantas e quantas pessoas dizem assim: eu vou montar o meu próprio negócio, eu vou ter o meu negócio, eu vou ser empresário, eu vou ser empresária, eu não vou mais ser empregado de ninguém. Mas precisa entender que para não ser empregado de ninguém, para trabalhar para você mesmo, você precisa muitas vezes trabalhar o dobro daquilo que você trabalha para alguém. Entenda bem, ele saiu da casa do pai, parecia que tinha planos, parecia que tinha ideias, mas o que ele fez? Como ele não batalhou para conseguir aquele capital, vamos dizer, para investimento em alguma coisa, o que ele fez? Começou a incorrer num erro que muita gente incorre, dessa forma. Versículo 13 ainda: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Primeira coisa, o que é dissipar? É você espalhar, você jogar ao ar, você não ter o cuidado de ajuntar. Quem dissipa, joga ao vento, espalha. E olha o que esse rapaz fez. Por que ele dissipou os bens? Porque viveu dissolutamente, ou seja, de maneira desregrada. Uma coisa interessante de nós aprendermos, que cada um de nós precisamos aprender, é que nós pensamos que o dinheiro que nós recebemos é nosso. O dinheiro do seu trabalho não é teu. Pastor, como é que não é meu? Não é teu. O dinheiro da tua empresa não é teu, é da empresa. Esse rapaz recebeu o que era dele, sim, era dele, mas a partir do momento que ele saiu da casa do pai, aquele dinheiro que era dele passou a não ser dele. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o teu dinheiro chega, o teu salário vem para a tua conta, ou para a tua mão, para o teu bolso, o que você precisa fazer com ele?
Primeira coisa, você gasta com o que você quer? O teu dinheiro não é teu. Se você mora de aluguel, o dinheiro é do dono da casa, é da companhia elétrica, é da empresa que te fornece água. O dinheiro não é teu, é do mercado, ou do colégio dos filhos. Em muitos casos, das despesas que você tem com o carro. Se você pega esse dinheiro e você gasta, com o que você vai pagar as despesas? Como você vai arcar com as despesas que você tem? Deixa-se de pagar os compromissos para gastar dissolutamente. O que vai acontecer? As suas despesas vão virar o quê? Dívidas. E as dívidas, quando não pagas, elas só aumentam. Você tem uma despesa mensal é uma coisa, quando ela começa a virar dívida, aí é que começa o problema. E quando o dinheiro vai embora e não se tem mais recurso, fica pior ainda. Esse rapaz, ele entendeu que tinha todo o dinheiro do mundo, ele começou a gastar de maneira dissoluta, de qualquer jeito. A expressão, jogava dinheiro pela janela. Só que ele esqueceu de algo. Quando você paga as despesas ou você gasta, precisa de um provedor. Aquilo que só sai e não entra, um dia acaba. Imagina só gasta, só gasta e não entra dinheiro. O que acontece? Um dia acaba. E aquilo que se deveria pagar não se paga porque acabaram os recursos. E olha a falta de sabedoria dele. Viveu de maneira tão dissoluta e não preocupou-se em gerar renda, em multiplicar o dinheiro que tinha. Ele não entendeu que agora estava por conta e risco. Não tinha mais o pai para prover as suas necessidades. Ele agora era dono do seu destino. Ele fazia para si, o que ele fizesse de bom era para si, o que fizesse de mal também seria para si. Em determinado momento, a fonte secou. Não é verdade? Não é assim que acontece? Se você tira algo de um recipiente que não repõe, vai acontecer o quê? Vai acabar, como acabou. Escuta só, versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Irmão e irmã, os tempos difíceis, parece que ele só vem quando a pessoa está sem recursos, não é verdade? Parece que a dificuldade aumenta quando você está sem dinheiro. Você vê, enquanto ele consumia, ele não sentia problema nenhum, não via o peso das dificuldades, porque tinha dinheiro, gastava à vontade, comprava o que queria, jogava dinheiro fora. Depois que ele gastou tudo, olha a ação do maligno aí, fez com que ele gastasse tudo, e depois de ele não ter mais recurso algum, a dificuldade naquela terra veio. A Bíblia diz que veio uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Justamente no lugar onde ele estava, a fome veio e pegou justamente quando ele estava sem recurso algum. Eu fico me lembrando da passagem de José, quando ele foi governador do Egito, que o José, ele recebeu a revelação de Deus acerca do que ia acontecer. Deus mostrou a Faraó
o que ia acontecer: 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e ninguém sabia o que ia acontecer, e ninguém sabia o que fazer naqueles tempos, com o que havia de vir. Ora, o José, com a sabedoria de Deus, orientou o faraó. Ele deu uma aula de administração, deu uma aula de logística, já naquele tempo. Com a sabedoria divina, ele orientou o faraó a armazenar em grandes celeiros todos os grãos, para que nem o Egito e nem a terra inteira padecesse de fome. Ora, por quê? Porque ele teve a orientação da parte de Deus. Irmão e irmã, aquele que serve a Deus, se ele quer ter sucesso de verdade, ele precisa entender que a orientação dele vem de Deus. Porque você não vai agir, se você serve a Deus, você não vai agir como o mundo age. A orientação para a tua vida, ela vem do alto. E tenha certeza, Deus vai reger você da melhor maneira possível. Vai fazer você chegar ao sucesso sem precisar dos recursos do mundo. Deus, ele vai mostrar a você o caminho que deve seguir, como você deve fazer, como você deve proceder, de que maneira você deve andar, como você gerir os seus recursos, como você aplicar os seus recursos, e tenha certeza, a mão de Deus vai abençoar e você vai ter sucesso. Sabe, irmão? Não é dessa forma, dessa maneira, de maneira atabalhoada, como esse jovem queria fazer, sem orientação alguma. Ele simplesmente saiu para uma vida que ele achava que deveria viver, esqueceu-se de que tinha que ter um provedor. O recurso acabou, a fome veio, ele começou a padecer necessidades. E agora? O que fazer? Como agir? De que forma, de que maneira proceder? Aí, aquele jovem chegou ao fundo do poço. Para ele, a situação que ele chegou foi essa. E precisava ter muita coragem para se achegar a um daqueles moradores daquele local. Ele achegou-se, olha a situação, aquele homem que chegou por cima, que entrou naquele lugar distante por cima, cheio de recursos, cheio de dinheiro, esbanjando fartura, ostentando grandes coisas. Ele agora estava sem recurso algum e precisava de qualquer coisa que o mantivesse vivo, para que não morresse de fome. Agora ele precisava de emprego, precisava de um trabalho, porque ele pegou o que tinha e desperdiçou. Olha a atitude dele, qual foi? O único recurso, versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha, irmão, olha até onde chegou esse rapaz. Ele que tinha todos os recursos necessários, ele que poderia ter feito o investimento dos seus haveres, ele que poderia ter tomado um outro rumo na vida, ou eu digo, nem saído da casa do pai, mas entendendo-se que ele saiu da casa do pai com aquilo que lhe pertencia, era plausível que ele quisesse ter uma nova vida e que ele investisse os seus recursos de maneira correta. Mas o que ele fez? Nada disso. Não se planejou. Entrou numa de dissipar os seus bens,
entrou por um caminho de destruição, que ele não ia para lugar nenhum, não ia chegar a termo algum. Irmão, irmã, olha a falta de orientação do pai, olha a falta dos recursos do pai agora. Ele sozinho agregou-se a um dos cidadãos. Ele que era herdeiro, agora era agregado, era empregado de um dos cidadãos daquela terra, que talvez não tivesse o mesmo dinheiro que ele tinha quando chegou naquele lugar. Olha o declínio de uma pessoa, olha a destruição que ele causou para si mesmo. Por quê? Pura e simplesmente porque ele não entendeu como deveria aplicar os seus recursos. Escuta só, o homem mandou para os seus campos guardar os porcos, apacentar os porcos, coisa, irmão, que ele não fazia. Tenho certeza, quando estava na casa do pai, tenho certeza que ele não fazia. Eu costumo dizer nessa mensagem que talvez ele nem passasse perto. Tinha quem fizesse para ele, tinha quem apacentasse porcos, tinha servos ao seu dispor. Ele agora tornou-se servo. Olha onde chegou esse rapaz. Escuta, versículo 15. Então ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olhe agora a humilhação pela qual ele estava passando. Olha a situação a qual ele chegou. Olha a tristeza de lembrar agora: eu tinha recursos, eu tinha condições, e o que eu fiz? Joguei tudo fora, e o que me sobrou? Um emprego de apacentador de porcos. Olha o versículo 16, irmãos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O pior disso tudo é que ele entrou num declínio tão grande que até os porcos tinham mais respaldo que ele. Até os porcos tinham mais moral do que ele. Ele estava ali para cuidar dos porcos, ia ganhar o seu dinheiro, que evidentemente não era muito. Só que como ele chegou faminto, ninguém ia alimentá-lo ali na chegada. O homem ao qual ele se agregou nem perguntou se ele tinha necessidade de alguma coisa. Veja só a maneira como ele foi tratado. Eu tenho certeza que ele não era tratado dessa forma por esses cidadãos desse lugar quando ele chegou cheio do dinheiro. Sem dúvida estendiam o tapete vermelho para ele passar, ele tinha todas as regalias e era bem tratado. Quando o recurso acabou, olha a humilhação. Ele chegou, agregou-se a um dos cidadãos, procurou emprego. Será que não conhecia ele daquela região? Será que não conhecia ele como aquele rapaz, aspas, bem sucedido, que chegou na cidade? Aquele homem afortunado que chegou ali esbanjando o luxo, ostentando gastos. Será que não era um daqueles que o conhecia e agora olhou para ele e nem levou em consideração quem ele era? Disse: não, quer um emprego? Eu tenho para você. Vai para os meus campos e cuida dos porcos. Sem dúvida, irmão e irmã, era a coisa mais humilhante para aquele homem que teve recursos, era ele agora cuidar de porcos. Ele desceu de um nível que ele estava muito bom, e agora ele estava no pior de todos. Ele encontrou-se numa sarjeta tão grande, que ele agora queria alimentar-se do que os porcos comiam. Se isso não bastasse,
Se isso não fosse tão deplorável, tinha um agravante maior ainda. Sabe qual era? O final do versículo 16, que diz assim: que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Agora o final diz: mas ninguém lhe dava nada. Por que ninguém dava a ele as alfarrobas dos porcos? Porque não era dele, era dos porcos. Irmão, irmã, até os porcos tinham comida, e ele não. Até os porcos tinham o que comer, e ele não. Olha a situação que chegou esse rapaz. Esse foi para ele o fundo do poço. Irmão e irmã, quantas e quantas pessoas chegam ao fundo do poço, chegam numa situação de penúria tão grande, de escassez total de recursos, onde nem o que comer encontra. Quantas e quantas pessoas, por causa de uma vida dissoluta, por causa de erros cometidos no passado, por causa de investimentos errados, ou por causa de bobagens que fizeram, encontram-se em situação complicada, difícil, como esse rapaz. Quantas e quantas pessoas se encontram no fundo do poço, pura e simplesmente porque não souberam administrar recursos, e amargam derrotas muito grandes, como essa aqui, que esse rapaz estava marcando, passando por uma situação triste, calamitosa. Imagina, irmão e irmã, procurar o que comer e não achar, cuidar dos porcos e desejar a comida dos porcos, mas não podia não. Se ele comesse, ia faltar os porcos. Por que a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada? Não pare e pensa nisso. Pare e analisa isso. Desejava comer as alfarrobas dos porcos. Os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você vê que ele diz: desejava fartar-se. Fartar é o quê? Comer até não aguentar mais, até não suportar mais. Porque sem dúvida, irmão e irmã, não sei se ele sairia dali e se ele ia encontrar algo para comer quando saísse ali do meio dos porcos. Era o que tinha, era o que ele tinha, mas não era para ele. Ele não tinha direito nem à comida dos porcos. Olha que situação, irmão. Tinha menos valor que os porcos. Olha que tristeza. Olha que fundo do poço. Quantas e quantas pessoas gastam tudo que tem, gastam os seus recursos, seja de que maneira for. Alguns chegam no fundo do poço por causa de recursos mal aplicados. Alguns chegam no fundo do poço por causa dos vícios. Imagina agora, se ele não estava depressivo, lembrando de tudo que aconteceu, de como ele vivia e tudo que estava vivendo naquele momento. É aí quando a pessoa já não tem nem mais cabeça para pensar. Olha para um lado, para o outro, cadê o recurso? Olha para um lado, olha para o outro e diz: o que é que eu vou fazer? Não são poucas as pessoas
Eu já vi alguns casos de pessoas que estavam bem, que eram bem de vida, que Deus honrou e simplesmente quiseram fazer todas as coisas, à sua maneira, achando que não precisavam mais da orientação do Pai. Diziam que, não, eu agora posso reger a minha vida, não preciso mais de orientação de ninguém, vou fazer como eu achar que devo. Irmão, irmã, a Bíblia nos orienta a pedir sabedoria a Deus, porque talvez talento muita gente tenha, mas esse talento, principalmente do cristão, precisa ser acoplado à sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina, e só o Senhor pode dar. Sabe, irmão e irmã, se o recurso vem à tua mão, será que você vai ter sabedoria para usá-lo? Se Deus confia a você algo grande, é necessário que você tenha dele a orientação para gerir aquilo que ele te entregou, aquilo que é grande. Agora, sem recurso, sem condições, vivendo na penúria, na tristeza, na escassez, passando por dificuldades, o que fazer? Como sair do fundo do poço? Como sair da depressão onde ele se colocou? Como sair do buraco onde ele mesmo se jogou? Primeira coisa, irmão e irmã, a Bíblia nos orienta a lembrar onde caímos, a parar e pensar onde errei. Aquele ponto de erro, quando nós voltamos a Ele arrependidos, pode ser para nós um recomeço. E Deus, Ele sempre vai permitir um recomeço a todo aquele que se dispuser a começar. Partir do ponto onde caiu, do ponto onde desligou-se do Senhor, é ali que vai ser o ponto de partida de um grande recomeço. A volta por cima daquele rapaz começa quando ele lembra de onde caiu, lembra o que ele fez que não deveria ter feito. Olha o que ele faz. No versículo 17, ele começa a fazer uma reflexão da própria vida. Ele só chegou a esse ponto porque ele começou a fazer uma reflexão: como eu estou agindo, por que eu cheguei até aqui, o que aconteceu comigo, por que eu entrei nesse problema, por que eu estou dessa forma, o que aconteceu? Irmão e irmã, a resposta para tudo isso está dentro de você. Não adianta eu tentar achar um culpado, não adianta eu tentar culpar alguém pelo meu fracasso, porque as coisas não deram certo. As decisões que eu tomei foram minhas, as decisões que você toma são tuas, as decisões desse rapaz foram única e exclusivamente dele, a decisão era dele, as decisões foram ele que tomou. Será que o pai concordou com a ida dele, com a saída dele? Não tentou persuadi-lo a ficar, orientá-lo? A Bíblia não narra, mas o pai fez o que ele quis. O
que ele queria que fosse feito. Por quê? Porque tenha certeza, irmão e irmã, quando alguém está obstinado para fazer algo que tem na cabeça, mesmo que não seja bom, mesmo que você esteja vendo que não é bom para a própria pessoa, quando a pessoa está obstinada e põe algo na cabeça, é difícil de tentar persuadi-la a voltar atrás. É muito difícil. Ele estava determinado a se afastar do pai completamente. A maior bobagem que ele fez. E tenha certeza, depois que ele passou por tudo isso, precisou chegar ao fundo do poço para ele perceber a bobagem que tinha feito. Parou para refletir, para olhar para dentro de si mesmo. Irmão e irmã, não tem coisa melhor do que nós olharmos para dentro de nós mesmos, de fazer aquele exame, eu costumo falar introspectivo, aquele exame interno teu, como estou agindo, porque eu fiz, porque não deu certo, essa decisão aqui foi errada. Mas não adianta, irmão e irmã, é mais difícil, é mais sofrido depois que as coisas estão ruins. É necessário que ela seja feita dia a dia, diariamente. Eu estou fazendo como estou agindo, como estou andando, como estou caminhando. Você entende? Depois que ele tinha perdido tudo, ele parou para pensar. Irmão, irmã, você sabia que o dinheiro às vezes ele pode ser perigoso na vida de alguém? Porque impede que a pessoa pense. Quando você tem recursos e tem bom senso, tenha certeza, antes de tudo, Deus no comando, tenha certeza, o sucesso é inevitável. Porque, antes de tudo, a bênção de Deus está com você. Não tem aquele que não tem aquele que tem orientação divina, que ele não vá à frente, que ele não tenha bom senso. Tenha certeza, todo aquele que tem orientação divina, ele tem bom senso. Ele age com bom senso. Todo aquele que tem orientação de Deus, ele se planeja. Versículo 17, qual que aconteceu? Então, caindo em si, olha para cá. Então, caindo em si. Interessante essa expressão. O que a pessoa cair em si? Tomar consciência do que está fazendo. Parou e pensou. Disse, rapaz, olha que eu estou fazendo bobagem, gente. Aí ele vai começar a pesar as coisas, pós e contras, e vai ver os erros e acertos, e vai pensar, mas como eu errei, quanta bobagem fiz. Quando contabiliza erros, tenha certeza que o prejuízo é grande. E então, caindo em si, vamos lá, disse a quem, irmãos? Disse a si próprio. Olha o que ele disse: quantos trabalhadores de quem? De quem? De meu pai. Agora ele tinha pai. Lembrou que tinha pai. Sem dinheiro, sem recursos, na miséria, com fome, destruído, falido, esfarrapado, miséria total, completa. Depois da falência total, ele lembrou que tinha um pai. Irmão e irmã, quantas e quantas pessoas querem tomar caminhos que o Senhor não quer, e depois da falência, eles lembram do Senhor, lembram de Deus.
Olha o que ele diz. Depois, pela primeira vez, depois que saiu da casa do pai, ele começou a agir de maneira racional. Começou a pensar direito. Olha o que ele fez. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Olha, ele começou a pesar as coisas, ele viu até onde chegou. E para reparar o erro, é necessário se redimir do erro. Ele viu que tinha feito bobagem. E uma coisa muito importante, irmão e irmã, se a pessoa quer sair do fundo do poço, engolir o orgulho, e voltar para onde tem que voltar. Voltar ao ponto de partida e dizer: nesse ponto aqui eu errei, e eu aqui morro de fome. Trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome. Aí ele toma consciência e ele começa a traçar estratégias para se levantar novamente. Não é tão fácil. Tem que haver um plano também para voltar. Pelo menos para retomar o caminho, tem que se ter um plano também. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Há que haver um esforço também. Primeira coisa, irmão e irmã, para retomar o caminho do crescimento que se tinha destruído, ele precisou tomar consciência de que ele não tinha mais recursos, que não tinha condições de seguir dali. Porque, irmão, não dá para seguir reto quando se aponta para baixo. Não dá para fazer isso. Não dá para continuar um caminho que está conduzindo para baixo, para a destruição. É necessário parar, pensar, planejar, traçar. E a ideia que ele teve foi: primeiro, tomou consciência, como está, não dá para continuar. Não tem pior coisa do que a pessoa que dá murro em ponta de faca. Já ouviu essa expressão? Está sendo ferida, está sendo destruída, mas insiste. Ai, dá certo, ai, dá certo. Não está dando, não vai adiante, não adianta, não tem condição, não faça, não é por aí. Mas a pessoa continua, não é aqui, dando cabeçada na parede, mas ela não toma consciência de que precisa parar e rever todos os seus conceitos, e recalcular tudo, traçar novas metas e estratégias. Olha, versículo 18, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Primeira coisa, irmão e irmã, traçou uma meta de retorno, traçou um objetivo. Conheça no teu coração. Para recomeçar, é necessário ter humildade. Você vê como ele se via, como ele estava. Ele chega diante não chegou diante do pai, não pensou em chegar diante do pai dizendo: pai, olha, voltei, me dei mal, quero voltar aqui a ser herdeiro. Ele sabia, irmão, que ele não tinha essa condição, porque o dinheiro dele, que era de direito, ele tinha levado, tinha gastado tudo, tinha destruído tudo. Ele entendeu que estava destruído, mas ele tomou consciência de que precisava voltar
E para voltar é necessário ter humildade. Olha o que ele diz: pequei contra o céu e perante o Senhor. Admitiu: errei, quebrei a cara, preciso voltar. Para fazer isso é necessário ter humildade. Versículo 20, ele humildemente propõe no coração dizer, do versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, irmão e irmã, ele tinha deixado de ser filho? Não. Ele perdeu o direito de ser filho? Não. Mas ele perceba que a arrogância, talvez com a qual ele tenha saído, perdeu-se lá na destruição onde ele se embriou. Aquela arrogância deu lugar à humildade. Olha o que ele disse: já não sou digno. Ele nem se achava digno de ser chamado filho, porque ele viu que tinha tratado o pai com desprezo, pegou o que era dele, foi embora distante, não deu notícias, fez o que bem quis, entendeu, deu errado, quebrou a cara. Ele agora propôs no coração, dizer: olha, não sou digno de ser chamado teu filho, eu errei. E o que foi mais? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Já está bom para mim. Irmão, isso foi um reconhecimento, isso foi de uma humildade muito grande. Seria, agora, sabe, irmão, para acontecer não pode ficar no papel, não pode ficar apenas na mente, não pode ficar achando, um dia eu farei. Não, irmão, tem que fazer. Pensou, planejou, falou, pôs no coração e agiu. Olha o versículo 20, o que ele faz: e levantando-se, foi para seu pai. Olha, irmão, irmã, o mais importante foi isso aqui: e levantando-se. Sabe quando ele se levantou? Qual foi a mola propulsora para que ele conseguisse se erguer? Quando ele reconheceu o erro e ele teve humildade de propor no coração, de chegar diante do pai e dizer: pai, eu estou errado, eu quero trabalhar para o Senhor. Você vê que ele não ia mais agora, irmão, posar de herdeiro. Ele não ia mais posar de herdeiro. Ele não ia mais, não queria mais ser um filhinho do papai lá, com todas as regalias. Agora ele tinha aprendido uma lição, que ele precisava valorizar o que o pai tinha. Ele agora queria trabalhar, talvez algo que ele nunca tivesse feito antes, trabalhar por um salário. Talvez estivesse acostumado a receber somente do pai. Tratava-se do irmão do filho mais novo. Levantou-se, foi para onde? Para o seu pai. O caminho de volta não pode ser feito para nenhum outro lugar. Tem que ser feito para o ponto de partida. Se quer retornar de onde caiu para recomeçar, tem que se fazer exatamente esse caminho. Levantou-se e, versículo 20, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmão, irmã, já era motivo de sobra para ele dizer: meu pai me aceitou de volta, com essa recepção calorosa, eu continuo sendo filhinho do papai. Eu vou pousar agora de bom moço aqui e de dono de tudo. Não precisa mais fazer o caminho que eu tinha que fazer, não.
eu não preciso nem falar para o meu pai o que eu quero falar. Não, ele não pensou dessa forma. Irmão, irmã, quando a pessoa se machuca, ela sabe o quanto dói, e ela não quer nunca isso de novo. Jamais ela quer se machucar de novo. Quando a pessoa quase se destrói, ela não vai querer correr o risco de fazer isso de novo. Ela não vai querer colocar tudo à prova novamente, colocar tudo em risco novamente. Se aquele abraço do pai, se aquele beijo do pai, aquele aconchego do pai demonstrava que o pai o tinha aceitado de volta, ele ia fazer exatamente como ele tinha proposto no coração. Agora volta um filho transformado, humilde. É necessário sofrer, padecer para reconhecer isso, para transformar-se, para mudar. Não, irmão e irmã, não é que não sejamos nós como esse filho, o esbanjador, aquele que dissipou os bens que ele tinha recebido do pai. Que não precisemos sofrer para reconhecer a soberania do Pai sobre nós, que não precisemos sofrer para reconhecer que somos dependentes dEle. Não, irmão, é necessário, o melhor a fazer é nós recebermos a orientação dEle, que se nós tivermos a orientação divina, a orientação do Senhor, nunca iremos perecer. Não vamos passar por situações como essas aqui. A orientação de Deus para nós é o que há de melhor, é a coisa mais importante em nossas vidas. Escuta, quando ele recebeu o abraço e o beijo do pai, versículo 21, irmão, irmã, é necessário ter palavra, principalmente com Deus. Vai ser assim? Vai ser dessa forma. Olha só, versículo 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele nem precisou dizer que ia ser um dos trabalhadores. O pai já reconheceu, só em ele falar aquilo, o pai reconheceu que ele estava transformado. Olha a reação do pai, versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ou seja, começaram a alegrar-se. Esse filho foi trazido novamente com vida, mas o mais importante foi que esse filho voltou para o pai transformado. Tenha certeza que não ia ter mais um esbanjador debaixo do seu teto. Ele ia ter alguém agora que ia valorizar aquilo que o pai tinha. Alguém que ia dar o valor que deveria dar. Você vê que o pai, ele entende o que ele quer dizer. Eu não sou digno, eu errei. O pai diz: entendi, tudo bem, mas ele disse: olha, ele chegou para os servos, esse vocábulo aqui, essa conjunção, o pai, porém, disse aos seus servos. O pai, no entanto, ele tomou uma atitude que o filho não esperava. Disse: olha, ele é meu filho, errou, mas está aqui pedindo perdão, está aqui se redimindo, então, e ele merece uma chance. Ele errou, mas ele vai voltar para casa e vai voltar em grande estilo. Sabe, irmão e irmã, o arrependimento e a humildade nos fazem voltar ao caminho em grande estilo. Agora ele não estava mais esfarrapado, ele não estava mais sem o anel de herdeiro, e não estava mais com os pés descalços. Ele agora tinha roupa, a melhor, anel no dedo, sandálias nos pés. E agora ele não tinha
mas a necessidade, a escassez. Ele não precisava se humilhar para um daqueles cidadãos para cuidar dos porcos, para poder ter o que comer, para poder ter dinheiro para se sustentar. Ele não precisava mais mendigar as alfarrobas dos porcos, ainda que não lhe dessem. Ele não precisava mais disso, porque na casa do pai ele tinha o melhor. O pai trouxe o melhor, matou o novilho cevado, e eles comeram e se alegraram. Por quê? O pai entendeu que aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, irmão, mas por que esse filho foi achado? Por que ele foi encontrado? Na verdade, eu costumo dizer, esse filho não foi encontrado, ele se encontrou. Ele se encontrou. Ele sofreu, porque na verdade ele estava completamente perdido. Eu digo até que perdido dele mesmo. Ele agora se encontrou. Quando ele voltou, ele era alguém que com certeza tinha um objetivo na vida. Qual era o objetivo? Seguir adiante junto com o pai, ajudar o pai e nunca mais dispersar-se, nunca mais sair da casa ou da presença do pai. Irmão, irmã, se você quer seguir caminhos que você entende que são promissores e são melhores para você, você precisa, antes de tudo, ter orientação divina. Quem vai te orientar e quem vai fazer você andar pelo caminho e te dar o sucesso é o Pai, é o teu provedor. Ele é e será sempre o teu provedor. O recurso necessário para que você tenha sucesso vai vir, antes de tudo, vai vir do Pai, das mãos do Pai. Porque Ele é quem sabe todas as coisas. Esse pai tinha uma grande experiência, o filho não tinha. Sofreu, reconheceu e voltou. Eu te digo uma coisa: a nossa visão ela é limitada. Nós enxergamos só até um determinado ponto, mas o Senhor enxerga aquilo que não conseguimos enxergar. Ele consegue ver além daquilo que não conseguimos. Então, irmão e irmã, quer vitória na vida? Não saia da presença do Pai, da orientação divina. Perdeu-se, caiu, chegou ao fundo do poço. O melhor a fazer é entender o ponto onde caiu, voltar ao Pai com humildade dizendo: a partir daqui eu preciso recomeçar. E tenha certeza, o Pai, Ele sempre dará a chance de um recomeço. E se mesmo errando quiser recomeçar, o Pai te proporcionará isso. E com certeza, com orientação divina, você chega à vitória. Amém? Amém. Deus abençoe a todos e todas. Em nome de Jesus. Aplausos.